São exatamente 6 horas da manhã. Você acorda de escola a língua seca do céu da boca e engole em seco. Sua cavidade oral parece uma lixa grossa. Há um gosto distinto metálico e agressivamente amargo persistindo no seu paladar. E seu hálito carrega o odor fraco, mas inegável de enxofre podre. Seu instinto imediato é correr para o banheiro e escovar os dentes. Mas pare por um único segundo. Pense na noite passada. Você estava na frente desse mesmo espelho do banheiro. Você aplicou uma faixa grossa e pesada, de pasta azul brilhante, nas cerdas de nylon. Você escovou meticulosamente por 2 minutos inteiros, garantindo que cada superfície fosse esfregada, até que sua boca transbordasse com uma espuma densa, espessa e branca. Você cuspiu, enxaguou com água da torneira e sentiu aquela sensação altamente satisfatória de limpeza impecável. Ouça com atenção a esta realidade biológica, essa espuma, e essa exata sensação de limpeza impecável é a razão precisa e cientificamente documentada pela qual sua boca cheira a enxofre em decomposição agora. É também a exata razão mecânica pela qual seus dentes estão progressivamente adquirindo um tom opaco e cinza amarelado, não importa o quão agressivamente você os esfregue. O principal culpado por trás dessa destruição diária não é a falta de higiene pessoal. É um produto químico sintético altamente agressivo chamado lauril sulfato de sódio, comumente referido como LSS ou LS em inglês. O LSS é um agente espumante industrial. É o exato mesmo surfactante e detergente sintético, utilizado em desengraxantes de motores pesados, produtos químicos para limpeza de pisos de garagem e detergentes comerciais para lava-louças. Seu único propósito projetado é criar quantidades massivas de espuma e quebrar rapidamente óleos difíceis. Quando você introduz esse surfactante agressivo de grau industrial em sua delicada cavidade oral, ele faz exatamente o que foi quimicamente projetado para fazer. Em uma frigideira gordurosa, ele remove violentamente os lipídios. Mas dentro da sua boca, esses lipídios não são sujeira, eles não são impurezas. Eles são a barreira mucosa protetora microscópica e essencial, especificamente conhecida como epitélio escamoso estratificado, que protege incansavelmente suas gengivas, sua língua e o esmalte altamente vulnerável de seus dentes contra patógenos externos. Imagine pegar um solvente químico áspero e corrosivo e esfregar um piso de madeira de lei lindamente polido e selado com ele todas as noites antes de dormir. Eventualmente, o selante protetor se desgasta completamente, deixando a madeira crua e não tratada, exposta, vulnerável e altamente porosa. Esse é o exato equivalente anatômico do que o LSS faz com o esmalte dos seus dentes. Sob um microscópio eletrônico de alta potência, seus dentes não são os blocos sólidos e impenetráveis de osso branco que parecem ser. Eles são, na verdade, compostos por milhões de canais ocos e microscópicos conhecidos como túbulos dentinários. Esses túbulos vão diretamente do esmalte externo até as profundezas da polpa viva e cheia de nervos do seu dente. Em uma boca saudável e não perturbada, esses túbulos são selados firmemente por uma camada microscópica de lipídios e proteínas chamada película adquirida. Quando a película adquirida e a barreira lipídica protetora são sistematicamente obliteradas pela espuma industrial 2 vezes ao dia, esses túbulos dentinários são violentamente forçados a se abrir. Eles ficam totalmente expostos ao ambiente oral. Eles se tornam efetivamente esponjas biológicas microscópicas. Cada xícara de café de torra escura, cada taça de vinho tinto, cada mirtilo e cada gota de molho de soja que você consome é sugada diretamente para o núcleo poroso e desprotegido da estrutura do seu dente. Seus dentes não estão inerentemente ficando amarelos por causa da idade. Eles estão simplesmente sendo despidos. Eles estão absorvendo ativamente os pigmentos pesados da sua dieta diária profundamente em seu núcleo, simplesmente porque você removeu quimicamente seu único escudo biológico natural. Além disso, essa remoção química é a causa direta da sua súbita e agonizante sensibilidade dentária. Quando esses túbulos dentinários são abertos à força pelo
Ocorrem mudanças microscópicas nos fluidos dentro do dente toda vez que você bebe água gelada ou respira ar frio. Esse movimento do fluido atinge o nervo da polpa, diretamente enviando uma onda de choque aguda de dor direto para a sua mandíbula. Você acha que precisa de um creme dental especial para dentes sensíveis, mas a verdade brutal é que sua pasta de dente espumante diária criou a hipersensibilidade em primeiro lugar. Mas o dano estético dos dentes amarelos e a dor física da sensibilidade são apenas as consequências superficiais. A verdadeira catástrofe que ameaça a vida é biológica e microbiológica. Ao remover rotineiramente a camada lipídica da mucosa, você efetivamente estendeu um tapete vermelho de boas-vindas para bactérias anaeróbicas, gram-negativas, altamente destrutivas. Esses são micro-organismos específicos e altamente patogênicos que prosperam exclusivamente em ambientes privados de oxigênio. Uma vez que sua barreira lipídica natural é dissolvida, eles se agarram rapidamente ao tecido cru e exposto de suas gengivas. Eles colonizam as fendas escuras e microscópicas ao longo da linha da gengiva e imediatamente começam um frenesi alimentar implacável. O que eles estão comendo? Eles estão se alimentando de suas células mucosas mortas, restos microscópicos de comida, e da própria proteína estrutural colágeno que mantém o tecido gengival unido. A parte mais aterrorizante é o subproduto metabólico deles. À medida que esses anaeróbios gram-negativos consomem seu tecido, eles excretam resíduos. Esse resíduo bacteriano vem na forma de compostos sulfurosos voláteis, ou CSVs. Especificamente, eles produzem sulfeto de hidrogênio, que é o exato produto químico responsável pelo cheiro de ovos podres. Metilmercaptano, que carrega o odor distinto de fezes. E sulfeto de dimetila, que cheira a repolho podre. Esses gases tóxicos não ficam apenas passivamente na sua boca. Eles se dissolvem nos minúsculos vasos sanguíneos sob a sua língua, entram na sua corrente sanguínea, circulam até os seus pulmões e são expelidos com força a cada respiração que você dá. Quando você expira, você está literalmente empurrando CSVs tóxicos para fora dos seus pulmões, gerados pelo frenesi alimentar bacteriano, que acontece nas profundezas da sua linha gengival sangrenta. Essa invasão bacteriana é violentamente acelerada por um efeito colateral secundário e fortemente suprimido daquela espuma química. Olhe de perto para o tecido macio e rosado que se acumula sob a sua língua e reveste o interior das suas bochechas. Alojadas profundamente dentro desses tecidos estão estruturas microscópicas em forma de cacho, chamadas células acinares. Estas são as bombas biológicas e mecânicas responsáveis por fabricar e secretar a sua saliva. A saliva não é meramente água. É um fluido biológico altamente complexo e levemente alcalino, repleto de cálcio fosfato e enzimas antimicrobianas cruciais que destroem patógenos como a lisozima e a lactoferrina. É o primeiro, último e único sistema de defesa natural da sua boca, biologicamente projetado para lavar continuamente patógenos tóxicos e remineralizar ativamente o seu esmalte desgastado. Quando detergentes industriais como o esse revestem à força esses tecidos delicados, eles agem como um dessecante químico severo. O surfactante sintético paralisa fisicamente as células acinares. As bombas biológicas travam e desligam completamente. Seu fluxo salivar natural cai em uma porcentagem alarmante minutos após a escovação. Este é o exato fenômeno fisiológico conhecido como boca seca matinal. Você não está apenas com sede, você está efetivamente experimentando uma seca biológica localizada e induzida quimicamente. Sem o fluxo constante e de lavagem da saliva, as enzimas críticas da lisozima desaparecem completamente da cavidade oral. O delicado equilíbrio do pH da sua boca despenca instantaneamente, passando de um estado alcalino saudável e rico em oxigênio para um ambiente altamente ácido e corrosivo. Neste deserto ácido, o equilíbrio natural do seu microbioma oral sofre um colapso sistêmico total.
As bactérias aeróbicas benéficas, aquelas que requerem oxigênio e um pH neutro para sobreviver e manter o seu hálito fresco, sufocam e morrem em massa. Enquanto isso, os anaeróbios gram-negativos, sentindo a súbita falta de oxigênio e a queda severa no pH, explodem em população. Mas eles não ficam apenas flutuando livremente na sua saliva, esperando para serem enxaguados. Eles são muito mais inteligentes. Eles imediatamente começam a construir uma fortaleza microscópica e impenetrável, conhecida na microbiologia como biofilme. Você deve entender que um biofilme não é a placa branca macia e felpuda que você pode simplesmente escovar com cerdas de nylon. É uma matriz altamente organizada, calcificada e pegajosa, de substâncias poliméricas extracelulares, IPS, essencialmente uma teia espessa, e à prova d'água de proteínas, resíduos bacterianos e açúcares complexos, que se cimenta firmemente ao esmalte do seu dente. Ele desliza profundamente para dentro das bolsas periodontais, escuras e sem oxigênio, entre os seus dentes e as suas gengivas, ancorando-se com segurança à raiz do dente. Pense em um biofilme maduro como uma camada de concreto biológico à prova d'água. Dentro deste bunker de concreto, as bactérias estão perfeitamente protegidas do oxigênio, inteiramente escondidas dos glóbulos brancos do sistema imunológico do seu corpo e completamente imunes aos enxaguantes bucais azuis e agressivos, à base de álcool com os quais você gargareja freneticamente. O álcool simplesmente rebate no denso escudo rico em lipídios do biofilme. As bactérias ficam seguras dentro do seu bunker impenetrável, liberando continuamente o ácido lático, que dissolve lentamente o esmalte do seu dente de dentro para fora, e emitindo constantemente os gases sulfurosos que arruinam permanentemente o seu hálito. Você absolutamente não consegue remover um biofilme maduro com a escovação. As cerdas de nylon da sua escova de dentes são simplesmente muito grandes e muito rombudas. Arrastar uma escova de dentes padrão sobre um biofilme calcificado é como tentar varrer uma camada espessa de asfalto endurecido e seco com uma vassoura de plástico macia. Você está apenas arranhando a superfície superficial, removendo restos de comida soltos, enquanto a integridade estrutural da colônia bacteriana profunda permanece 100% intacta. Então chegamos ao paradoxo biológico definitivo. Se a espuma química remove suas defesas naturais, cria um deserto ácido e a escovação mecânica não consegue quebrar um biofilme calcificado, qual é a verdadeira solução biológica? Como você extrai bactérias anaeróbicas de uma bolsa de 5 milímetros de profundidade sob suas gengivas sangrentas? A resposta não está em laboratórios químicos modernos e certamente não vem espremida de um tubo de plástico. Ela reside em um processo bioquímico físico e altamente preciso, chamado saponificação, desencadeado por um lipídio dietético antigo e específico. Esqueça a escovação agressiva. Esqueça as queimaduras ardentes de álcool que ressecam o seu tecido. Se você quer desmantelar sistematicamente uma fortaleza de biofilme e puxar fisicamente as bactérias anaeróbicas debaixo das suas gengivas sem destruir o seu próprio tecido celular, você precisa entender a complexa estrutura molecular do óleo de gergelim prensado a frio. Este não é um remédio popular holístico da moda, é bioquímica pura e verificável. O óleo de gergelim é um líquido incrivelmente denso e pesado, repleto de 2 compostos orgânicos específicos e altamente ativos, o ácido linoleico e uma lignana antioxidante extremamente poderosa, chamada sesamina. Estes são ácidos graxos poliinsaturados complexos. Quando você coloca uma colher de sopa desse lipídio espesso na boca, inicialmente ele não faz absolutamente nada. Ele apenas fica na sua língua, como um óleo dourado, pesado e viscoso. A mágica biológica só começa quando você inicia a ação mecânica e física de puxar, bochechando ativamente, sugando e empurrando com força o óleo através dos apertados espaços interdentais entre os seus dentes e ao longo da sua linha gengival inflamada. Enquanto você bochecha o intenso atrito físico, força o óleo a se misturar com a pequena quantidade de saliva que resta na sua boca. Lembre-se, a sua saliva, quando saudável, contém bicarbonatos naturais. Ela é levemente alcalina. Quando o ambiente fracamente alcalino da sua saliva encontra os densos ácidos graxos do óleo de gergelim, sob a imensa pressão hidrostática das suas bochechas, bochechando, uma reação química fascinante,
É desencadeada à força a saponificação. Sim, saponificação. O exato mesmo processo químico fundamental utilizado por séculos para fabricar sabão. Mas este não é absolutamente um detergente industrial que remove tecidos se formando na sua boca. Este é um sabão biologicamente compatível microscópico e altamente direcionado, se formando diretamente na superfície dos seus dentes e sob a sua linha gengival. À medida que o óleo de gergelim saponifica rapidamente sob a pressão hidrostática dos músculos da sua bochecha, a sua viscosidade física muda fundamentalmente. Ele se transforma de um líquido espesso pesado e dourado em uma emulsão fina, aquosa e branco-leitosa. Esta emulsão leitosa agora atua como um enorme ímã biológico e lipofílico. Lembre-se do princípio bioquímico fundamental de que semelhante dissolve semelhante. A impenetrável fortaleza do biofilme que protege as bactérias produtoras de enxofre e devoradoras de esmalte é amplamente composta por uma matriz lipídica altamente complexa e pegajosa. A água na sua saliva não consegue penetrar em uma matriz lipídica. Os produtos químicos sintéticos à base de água no seu enxaguante bucal com álcool rebatem violentamente nela. Mas a emulsão de óleo de gergelim, recém-saponificada, à base de lipídios, funde-se perfeitamente com o biofilme bacteriano, à base de lipídios. Ela não queima o delicado tecido da mucosa. Ela não destrói as células acinares produtoras de saliva. Ela simplesmente dissolve a integridade estrutural da fortaleza bacteriana de fora para dentro. O ácido linoleico penetra facilmente no biofilme enfraquecido, agarra fisicamente as membranas lipídicas das bactérias anaeróbicas, gram-negativas, os detritos celulares em decomposição e as partículas de comida presas e apodrecendo, e os puxa violentamente para a suspensão de óleo líquido. Simultaneamente, a cesamina, agindo como um antioxidante botânico ferozmente poderoso, começa imediatamente a neutralizar os radicais livres e a se ligar quimicamente aos compostos sulfurosos voláteis. Ela literalmente sufoca os gases de sulfeto de hidrogênio, cortando instantaneamente a fonte da sua halitose em nível molecular. Este profundo processo de extração requer estritamente tempo. Você não pode bochechar freneticamente por 30 segundos e esperar um milagre biológico. O complexo processo de saponificação e o subsequente mecanismo microscópico de troca lipídica levam aproximadamente de 10 a 15 minutos inteiros para desmantelar fundamentalmente um biofilme maduro e calcificado. Durante esses minutos críticos, o óleo emulsificado está operando ativamente como um aspirador, puxando toxinas profundamente incrustadas das bolsas periodontais de 4 ou 5 milímetros de profundidade, onde nenhuma cerda de escova de dentes jamais poderia alcançar. Quando o cronômetro toca, aquela única colher de sopa de óleo está completamente saturada, com milhões de bactérias. Gram-negativas tóxicas, o resíduo ácido que estava dissolvendo ativamente o seu esmalte e os compostos de enxofre que arruinaram o seu hálito. O óleo se transforma em um lixo biológico líquido altamente concentrado. É aqui que a lei absoluta da eliminação física e da autonomia corporal entra em jogo. A sua biologia humana nunca foi projetada ou evoluiu para tolerar um influxo diário e implacável de agentes espumantes industriais. O seu esmalte dentário tem um limite biológico estrito. As suas glândulas salivares têm um limite fisiológico estrito. Se você teimosamente continuar a paralisar os sistemas de defesa naturais da sua boca com detergentes sintéticos apenas para se sentir impecavelmente limpo, as suas gengivas inevitavelmente retrairão, o seu maxilar sofrerá microperdas e os seus dentes inevitavelmente se tornarão amarelos porosos e assustadoramente quebradiços. A escolha é inteiramente sua. Você pode continuar a perseguir uma sensação de limpeza completamente falsa e induzida quimicamente, desnudando a sua boca com o LSS, ou você pode começar a trabalhar de forma inteligente com a sua própria biologia. Amanhã de manhã, no exato momento em que você acordar, não pegue a espuma química. Antes de consumir uma única mordida de comida, antes mesmo de beber um gole de água, pegue exatamente uma colher de sopa de óleo de gergelim, puro e prensado a frio. Coloque-o diretamente na sua boca não lavada.
Defina um cronômetro físico para exatamente 10 minutos. Force-o através dos seus dentes. Puxe-o para frente e para trás. Sinta a transformação física à medida que ele muda de um óleo espesso para uma emulsão fina e leitosa. Deixe o processo bioquímico de saponificação fazer o trabalho pesado e microscópico. Quando o cronômetro finalmente disparar, cuspa o líquido leitoso e altamente tóxico diretamente na lixeira, nunca na sua pia, ou a matriz lipídica se solidificará e entupirá severamente o seu encanamento. Enxague a boca completamente com água morna para eliminar os detritos restantes e então, se for necessário, escove suavemente com uma pasta não espumante e totalmente livre de flúor. Comprometa-se com este exato protocolo biológico por apenas 7 dias consecutivos. Observe o tom opaco e cinza amarelado desaparecer lentamente dos seus dentes à medida que o seu esmalte finalmente para de absorver pigmentos estranhos. Note o gosto amargo e metálico desaparecer completamente à medida que as suas células acinares e glândulas salivares acordam do seu coma químico. Mas o mais importante, sinta a firmeza densa e rosada retornar fisicamente às suas gengivas retraídas e experimente a ausência completa e total daquele cheiro matinal de enxofre. A biologia já lhe forneceu o mecanismo perfeito e mais poderoso para limpar a sua boca. É hora de você finalmente começar a usá-lo.